Não seja mais um imbecil a ficar repetindo frases sem saber o que significam ou sem saber de onde elas surgiram. O mundo está, principalmente no ocidente, dividido em dois. Aqueles que se dizem de direita e aqueles que se colocam no lado oposto, à esquerda. Great it is, there's no military like it on Earth, not even close. Enquanto o lado direito é considerado o lado conservador, que defende a redução da participação do Estado na economia, a privatização de empresas estatais e a diminuição da burocracia para as empresas, pelo outro lado, os esquerdistas defendem programas sociais, redistribuição de renda e combate à fome. Mas onde surgiram esses dois lados? Por que quem se diz de direita defende essas pautas e vice-versa? Você sabia que tudo isso surgiu há mais de 200 anos no velho continente, mais precisamente na França? E muitas cabeças rolaram para que hoje você possa ficar defendendo seu político favorito? Estamos em 1789. A França está dividida em classes: o clero, a nobreza e o povo, extremamente desigual, e o país está atrasado economicamente. O povo, que é o lado mais fraco, está passando fome, fazendo a situação virar um barril de pólvora. Para tentar resolver o cenário de crise, foi convocada uma assembleia, porém aconteceu o que ainda acontece atualmente. Os interesses do clero e da nobreza novamente se sobrepuseram à vontade da população. O povo, como ocorre hoje em dia, estava sendo estrangulado pela nobreza, através dos aumentos de impostos, para tentar arrumar a economia que estava em frangalhos. Lembrando que o país era dividido em três classes: clero, nobreza e o povo, sendo o povo formado por grupos distintos como a burguesia e os camponeses. Enquanto isso, o clero e a nobreza tinham privilégios, como a isenção de determinados tributos e o direito de cobrar impostos por suas terras. A economia da França estava destruída porque o país estava atrasado em relação ao avanço do capitalismo no mundo. Obviamente, o clero e a nobreza estavam dificultando qualquer tipo de medida que resultasse na perda de seus privilégios. O aumento de impostos foi tão grande que a população foi obrigada a ceder grande parte de sua renda para o Estado, renda essa usada para sua própria subsistência. A crise necessitava de uma reforma, porém o clero e a nobreza não queriam renunciar seus privilégios. Em 1798, depois de anos apertando o povo, a situação era um caos. O país vivia uma convulsão social, levando a população à rebelião e à criminalidade. Era a faísca que precisava para acender o pavio do barril de pólvora. Insatisfeita, a população rebelou-se, tomando a prisão que você já deve ter ouvido antes, a Bastilha, e iniciando a revolução. Em 14 de julho de 1789, a população parisiense invadiu a Bastilha, prisão onde eram enviados os opositores do rei. Essa invasão, que deu o início da revolução, ficou famosa como a Queda da Bastilha. Com a queda do sistema e o povo assumindo o poder, os ratos correram. A nobreza e o clero fugiram para países vizinhos, ou pelo menos tentaram. Mas vou falar deles daqui a pouco. Agora o país estava passando por mudanças redigidas pela população. Os privilégios feudais foram abolidos, e foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, provavelmente o documento mais importante de toda a Revolução Francesa. Este documento determinava que todos os homens eram iguais perante a lei. O rei Luís XVI tentou fugir para a Bélgica, porém foi reconhecido e capturado. Em 1793, ele e sua esposa Maria Antonieta foram guilhotinados na Praça da Revolução, atual Praça da Concórdia. O clero também teve seus direitos cassados. A Igreja Francesa teve que ceder à autoridade do novo Estado imposto pelo povo. Em 1791 foi criada a nova Constituição Francesa, que transformou o país em uma monarquia constitucional, que acabou frustrando muitos que queriam uma república com ampla democracia. E a partir daí se estabeleceram dois grandes grupos políticos, os girondinos e os jacobinos. Voltando para 1789, na Assembleia Constituinte, enquanto se votava no poder que Luís XVI deveria ter, a Assembleia foi dividida em dois lados, aqueles adeptos da coroa e os revolucionários. Na cadeira à direita do presidente do grupo, sentaram os integrantes da ala mais conservadora, leais à coroa e queriam uma monarquia constitucional, parecido com a Inglaterra, ou seja, um rei com um parlamento. Já o outro lado, que se sentava do lado esquerdo, os revolucionários, exigiam uma mudança radical, tirando todos os poderes do rei. A votação foi vencida pela ala esquerda, marcando o curso da Revolução Francesa. A partir daquele dia, os membros da Assembleia sempre se sentavam do mesmo lado da sala por afinidades. Praticamente a ala esquerda queria mudanças profundas, diminuindo o poder do rei, acabar com o privilégio da nobreza e do clero e ampliar direitos do povo.
A ala direita pretendia manter a tradição, preservando a monarquia, manter parte da estrutura social existente e fazer mudanças mais lentas ou limitadas. Acabaram surgindo vários grupos políticos nesse período com ideias diferentes sobre como deveria ser o futuro do país. Foi aí que nasceram os girondinos e os jacobinos. Os girondinos eram um grupo mais moderado. Eles defendiam uma revolução menos radical, liberdade individuais e econômicas, descentralização do poder e queriam evitar violência excessiva. Lembra que a classe do povo era formada pelos camponeses e a burguesia? Com a queda da monarquia, essa classe se dividiu em dois, e muitos girondinos pertenciam à burguesia, que temiam que a revolução se tornasse radical demais. Porém, os jacobinos, que eram o grupo mais radical, eles defendiam igualdade social mais profunda, poder central, medidas radicais contra inimigos da revolução e a ampliação da participação popular. Os jacobinos tinham o apoio dos populares de Paris, principalmente os trabalhadores. Os jacobinos e os girondinos tiveram disputas intensas no governo revolucionário da época, até que em 1793 os jacobinos tomaram o poder e muitos líderes girondinos foram presos e executados, guilhotinados igual a revolução tinha feito com o rei Luís XVI. Este período ficou conhecido como o Período do Terror, liderado pelo Maximilien Robespierre. En aucun cas, pour les révolutionnaires, le péril n'a de poids par rapport au devoir. Com os jacobinos no poder, eles começaram a perseguir todos aqueles que eram considerados inimigos da revolução, julgando e levando para a guilhotina. A fase do terror matou 17 mil pessoas em 14 meses. Tudo isso levou os girondinos a uma reação, resultando num golpe conhecido como Reação Termidoriana. Com essa reação, vários jacobinos, incluindo o líder Robespierre, foram guilhotinados. Os girondinos ficam no poder e redigem uma nova constituição, e utilizam o exército para reprimir o povo. A instabilidade que a França vivia fez eles defenderem o autoritarismo. Porém, as massas estavam insatisfeitas e a economia estava péssima. Então começaram a defender a implantação de uma ditadura, utilizando uma figura forte e autoritária. Foi assim que nasceu o apoio a um general famoso por liderar os exércitos franceses e extremamente estrategista, Napoleão Bonaparte. I found the crown of France in the gutter. I picked it up with the tip of my sword and cleaned it and placed it atop my own head. Por causa da Revolução Francesa no final do século XVIII, que impactou não somente o solo daquele país, mas a todos, desde então esses termos foram usados no mundo todo para separar quem se vê mais do lado liberal ou do lado mais conservador. Hoje em dia, a esquerda é mais associada com ideias como maior igualdade social, defesa de direitos trabalhistas, maior participação do Estado na economia e programas sociais. E a direita é geralmente associada à valorização do mercado e da iniciativa privada, menor intervenção do Estado na economia, defesa de tradições e foco em liberdade econômica. Agora, na hora de defender seu lado político, pelo menos você sabe mais onde surgiu essas nomenclaturas e por que cada lado tem suas ideologias.